Olá pessoal, estamos começando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário da FUNORTE, que é exibido no canal do YouTube da TV FUNORTE e também no canal 12 da NET. Eu sou Eupídio Rocha, estamos aqui de volta, em mais uma semana com minha colega Maria Fernanda. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é a saúde do homem. Estamos aí no Novembro Azul e a gente está aqui com o urologista, Dr. Evaldo Jenner, que vai falar um pouco para a gente sobre todas essas questões relacionadas ao câncer de próstata. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, para a gente começar um pouco a entrar mesmo nesse assunto, como que é o panorama do Brasil com relação ao câncer de próstata? O câncer de próstata no Brasil, assim como no mundo, é uma doença bem incidente, Os dados do INCA mostram que somente esse ano agora, 65 mil novos casos vão ser diagnosticados no Brasil. E isso é uma realidade mundial, Os outros países também passam por essa incidência, Principalmente os países de influência africana, Se a gente pegar um mapa mundial, a gente vai ver que a incidência é maior nos países onde que há mais negros, Obviamente que isso aí tem relação com a doença. Mas no Brasil, é uma doença ainda muito prevalente, e ainda muito subdiagnosticada ou diagnosticada numa fase muito tardia. Doutor, e só ainda falando sobre essa questão da incidência, o câncer de próstata é um dos que tem maior incidência mesmo, dos tipos de câncer, É o segundo que mais tem incidência, O câncer de próstata, além das questões genéticas, Então nós temos aí algumas famílias que já têm essa alteração genética que predispõe ao aparecimento do câncer de próstata. Nós temos também as questões raciais. O homem negro, ele tem a incidência maior do câncer de próstata, E, além disso, nós temos os fatores ambientais, A questão da alimentação, na exposição de fatores oncogênicos, do meio ambiente. Isso tudo interfere para esse número tão alto do câncer de próstata. E um outro fator é a idade. As doenças da próstata, elas estão relacionadas com o envelhecimento do homem. Então, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai ficando mais longevo, ele está mais exposto a desenvolver essas doenças da próstata, inclusive o câncer de próstata. E quando a gente fala, doutor, sobre câncer de próstata, uma das questões que sempre aparece muito é a questão do preconceito, Sim. Como lidar com isso? Como é que está essa situação? Já melhorou um pouco ou continua mais ou menos a mesma coisa? Melhorou. Nos últimos anos, a gente tem percebido que os homens eles têm aceitado melhor essa questão de realizar o exame preventivo, Nisso, essa campanha do Novembro Azul, ela tem conscientizado de maneira muito ampla ao longo dos anos o público masculino, Então, ocorre as brincadeiras, essas piadas e tudo, e acaba que, de certa forma, isso aí serve para facilitar e relembrar as pessoas da necessidade de fazer o exame periódico, que consiste em se fazer o toque retal e a dosagem do PSA. É possível, por exemplo, você está falando desses dois exames. O toque retal, agora, ele é um exame secundário, Faz primeiro o exame de sangue ou não? Sempre? Inicia toda avaliação é iniciada através da realização do toque retal e a dosagem do PSA. A partir daí que a gente abre mão de outros recursos, Pode fazer uma ressonância, Se houver uma suspeita maior, já faz a biópsia, diante do diagnóstico, faz um PET-CT, mas tudo começa lá atrás com o toque e o PSA. Então, são métodos já consagrados na avaliação inicial do homem para suspeita de câncer de próstata. E essa campanha do Novembro Azul, ela começou quando que iniciou esse processo, digamos assim, sistemático, Eu pedi essa campanha, é engraçado, ela começou em 2003 na Austrália, com um grupo de amigos, acho que uns 4 amigos dentistas, e eles saíram ali estava saindo do Outubro Rosa, que já é uma campanha também mundial, e eles falaram, não, nós temos que fazer uma campanha para o homem, sobre as doenças do homem.
E a partir desse dia eles começaram a deixar o bigode crescer e foram divulgando nas redes sociais e a coisa foi tomando corpo e está aí até hoje. Mas começou desde 2003 com a brincadeira, né? Então é bem interessante. Então, como eu falei anteriormente, né, essa questão da aceitação do problema, né, do câncer de próstata, se fazer o exame preventivo, fazer o toque retal, né, ela é reforçada através dessas brincadeiras, dessas pegadinhas, do bom humor, né? Do bom humor, né? Facilita mais a aceitação das coisas. Porque afinal de contas, querendo ou não, você está fazendo uma divulgação, né? Sim. Que as pessoas estão tomando conhecimento. Você faz uma divulgação, você relembra o problema, né? Você ativa o problema na mente das pessoas, né? Então, é bem interessante. E de certa forma até, como é que fala? Predispõe a pessoa para poder participar, porque está comentando o assunto está se tornando presente, está se falando, talvez até de uma forma bem humorada, né? Talvez as pessoas até lembrem, né? Que às vezes a pessoa está assim, não preciso ir no médico, vou mês que vem, na hora que chega novembro, fala, meu Deus, passou o ano e eu não fui, né? Doutor, e existe algum tipo de prevenção? É possível prevenir? Ou é o tipo de doença que fala assim, não tem jeito, vai ter, acabou, como que é isso? As pessoas às vezes não entendem muito bem a questão de realizar o exame periódico, né? Acham que só de se fazer o exame através do toque, o PSA, já é o suficiente para poder evitar a doença. O objetivo do exame não é esse, o objetivo do exame é dar o diagnóstico na fase precoce. Eu brinco com os pacientes e falo assim, olha, o dedo do urologista, né, não tem esse poder de te proteger de um câncer de próstata, mas tem um poder de diagnosticar na fase inicial. Entendeu? Então as pessoas confundem muito isso aí. Se eu vou ter, para que eu vou fazer o exame? Né? Meu pai teve, meu avô teve, mas você faz o exame para dar o diagnóstico na fase inicial. Para se prevenir, para fazer o tratamento, né? Porque na fase inicial você tem uma possibilidade de cura em torno de 90%. Entendeu? Então é importantíssimo esse acompanhamento logo no início, antes de ter qualquer sintoma, né, já começar a fazer esse exame de rotina. E a gente estava falando sobre a incidência, né, falando que ele é, você mesmo falou que é o segundo. Em termos de periculosidade, a estatística, como é que fica a partir do momento que a pessoa faz o diagnóstico? A partir do momento que se tem um diagnóstico, você estadia a doença na pessoa, né? Você tem que saber a dimensão da doença no organismo da pessoa, né? Então, você tratar um câncer de próstata localizado, né, como eu falei aqui, você tem uma possibilidade de 90% de cura. À medida que a doença ela sai dos limites da próstata, assume os limites em outras regiões do corpo, aí realmente a cura, né, ela diminui bastante, né, e o sofrimento aumenta mais. Você falou aí, né, dos sintomas, antes de haver sintomas. Quais sintomas? Na fase inicial não tem sintoma algum, né? E em função disso, alguns homens eles se acomodam, né? Eles protelam as consultas periódicas, né? Não estou sentindo nada, às vezes se limita a fazer um PSA, só ele mesmo escolhe o PSA, ele mesmo lê, interpreta o PSA e acha que está normal. O PSA isolado, ele não consegue mostrar com 100% de acurácia que a pessoa não tem a doença. 20% dos resultados de PSA normais, o paciente pode ter câncer de próstata. Entendeu? Então, na fase inicial não tem sintoma, né? E, como falei, isso aí gera um comodismo. À medida que a doença vai crescendo dentro da próstata, vai desenvolvendo, né, aí ela começa a dificultar a passagem da urina, porque dentro da próstata tem a uretra, né, uma continuação da uretra, e à medida que a doença vai crescendo, ela vai fechando esse canal, vai fechando a uretra. E aí o homem começa a ter dor para urinar, ou ardor para poder urinar com mais frequência, passa a levantar à noite para urinar, e tem interrupção do jato na hora que vai urinar. Nas fases mais avançadas pode ter sangramento na urina, sangramento no esperma, entendeu? Mas na fase inicial não tem nenhum sintoma. Existe uma faixa etária que tem uma incidência maior? Tem. O câncer de próstata, ele tem uma idade média de diagnóstico aos 63 anos, entendeu? Agora, naqueles pacientes que às vezes têm um histórico familiar muito, muito evidente, né, essa doença ela pode manifestar mais cedo, né, ou nos morenos também, nos homens morenos, né, afrodescendentes, ela pode manifestar mais cedo. Né? Tanto é que nesses pacientes a gente começa o rastreamento, esse acompanhamento, esse exame periódico, como a gente fala, aos 45 anos.
Tá, então o ideal é começar esse rastreamento com 45 anos. Nos homens que têm essa predisposição, né, os afrodescendentes, que têm histórico familiar, a gente começa aos 45 anos. Né? Nos outros, que são homens claros, caucasianos, né, e não tem esse histórico na família, aos 50 anos de idade. Tá? Isso é uma coisa já bem definida pelas sociedades médicas. É uma coisa assim, mais ou menos estabelecida, aos 50 anos de idade é o momento em que você, homem, tem que realmente fazer periodicamente todas essas... E uma faixa etária que a gente, além do câncer de próstata, né, as pessoas têm que entender que existem outras doenças também, né, a questão da hipertensão, diabetes, né, as doenças gastrointestinais, os tumores gastrointestinais, né, também eles começam a ter uma incidência maior nessa faixa etária, né. Eu costumo falar no consultório que essa idade aí dos 50 a mais ou menos os 70 anos é a fase de turbulência na vida do homem, entendeu? Porque onde que aparece a incidência dessas doenças é maior, né? Se você passar essa fase bem, né, os trabalhos mostram que você tem uma sobrevida grande lá para frente. Então passou essa fase, você saiu bem. É a fase de ligar o sinal, né? Aumentar a oração. Preparar o coração, né? Que inclusive também é bom dar uma conferida. Né? Conferida, exatamente. Doutor, e você começou a falar, né, que o Novembro Azul, na verdade, não é uma questão só do câncer de próstata, né? É da saúde do homem como um todo. Mas o câncer de próstata acabou ficando como... O carro-chefe da campanha é o câncer de próstata, né? Porque é uma doença que mata muito, a incidência é muito alta, né? Uma doença que às vezes mutila o homem, né? Dependendo do tratamento. Então tem uma repercussão grande na vida dele, uma repercussão social grande, né? Mas existem outras doenças que acometem os homens. Quais seriam essas principais doenças? Olha, o homem, se a gente for pegar por faixa etária, a mortalidade do homem ela varia muito de acordo com a causa, né? Nos homens jovens, eles morrem mais em função de acidente automobilístico, né, relacionado com bebida, uso de droga, né, e os assassinatos, as agressões físicas, né? A partir do momento que ele vai ficando mais velho, a partir dos 40 anos, vem outras doenças, vem as doenças cardiovasculares, o AVC, infarto, diabetes, né? E outra faixa etária, vem os tumores como o de próstata, né? Nós temos problemas, os homens têm mais problemas de cálculos renais, né? Outros tumores urológicos, né? Por quê? O homem ele ainda fuma mais, né? Apesar de estar começando a ocorrer uma inversão, né, da questão do tabagismo, né? A mulher está tendendo a fumar mais que o homem na atualidade, né? Os homens ainda fumam mais. Então, se paciente, se ele fuma, ele está mais exposto a outros tumores urológicos, câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de ureter, né, que tem uma relação intrínseca, muito íntima com o tabagismo. E acaba que assim, o homem também, alguns, né, não vamos generalizar, mas uma grande maioria dos homens também cuida menos da saúde, né? Assim, você falando, fuma mais, mas também come mais gordura, faz menos atividade física, né? Ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, né? A gente já está terminando o segundo ano de pandemia, né? As pessoas afastaram de todas essas atividades, né? As pessoas estão mais ansiosas, então... muitas das vezes eles passam a ter compulsão por alimentos para poder controlar a ansiedade, e isso está tendo repercussão. O homem está ficando mais hipertenso, com os níveis glicêmicos mais altos, praticando menos atividade física, então está mais sedentário, né, e mais estressado, né? O Brasil já é o país mais estressado do mundo, né, que tem o maior consumo de remédio para ansiedade, né? Com essa pandemia, então, nós estamos muito mais, entendeu? Por uma série de fatores, né? Então, o homem, né, já por si só, ele já não tem esse hábito de fazer consulta, de comparecer, de fazer atividade física, né, muitas vezes alimenta mal, né, então ele acaba ficando mais exposto a esse tanto de problema aí, tanto de doença aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo, pessoal, porque aí a gente vai voltar com algumas perguntas que vieram lá das nossas redes sociais, tá? Até daqui a pouco.
Olá pessoal, você conhece a TV FUNORTE? A TV FUNORTE é o canal educativo do Centro Universitário FUNORTE e que tem uma programação produzida por nossa comunidade acadêmica, os alunos e os professores. A TV FUNORTE integra a rede de canais universitários do Brasil, que tem como objetivo levar informação, conhecimento, cultura, inovação, ciência, tecnologia e muita interação até você. A TV FUNORTE está no ar 24 horas por dia, pela sintonia da NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Acesse nossas redes sociais, TV FUNORTE. Pessoal, estamos de volta aqui depois de um pequeno intervalo e agora a gente vai fazer tipo um ping-pong, né? Com algumas perguntas que nós recebemos aqui. Nas nossas redes sociais lá, né, da TV FUNORTE, do canal TV Norte, todos esses a gente recebeu algumas perguntas e aí a gente vai fazer agora para o Dr. Gini. Bom, primeiro delas aqui é sobre a questão da próstata e incontinência urinária. Existe uma relação do câncer de próstata com essa incontinência? À medida que o homem vai envelhecendo, né, ocorre uma alteração na conformação da bexiga também, né? Então, assim, a bexiga, que é um músculo, né, que ela contrai de maneira efetiva para poder expulsar a urina, esse músculo ele começa a ser substituído por colágeno e vai perdendo essa organização na contração. Então é um dos fatores que predispõe a questão desses sintomas urinários, né? A próstata, ela também tem esse fator, porque a próstata, à medida que ela vai crescendo, ela vai irritando a região ali de transição com a bexiga, né? Então acaba que o homem, com esse aumento, ele urina com mais frequência, ele passa a urinar à noite, às vezes ele tem urgência para urinar e às vezes num estágio extremo ele tem uma incontinência, que é aquela vontade de urinar, mas que ele não consegue controlar e às vezes faz xixi na roupa, né? E outro fator relacionado com a incontinência, às vezes o pós-operatório, o pós-tratamento, vamos dizer assim, de doenças da próstata, né? Então a radioterapia tem uma certa incidência de incontinência, né? Aqueles pacientes que têm câncer de próstata que optam pela radioterapia, pode ter incontinência. Os pacientes que são operados de próstata, alguns podem desenvolver essa incontinência, né? Essa perda urinária. Então ela tem, a próstata ela tem relação com a incontinência, né, pelo crescimento, às vezes pós algum tratamento que o paciente faz. Mas lembrando também que a bexiga, né, ela pode interferir nesse controle urinário também. E isso pode ter uma reversão depois do tratamento? Existe alguma coisa que faz, não, vamos, sei lá, talvez uma fisioterapia? Fisioterapia, né, medicamentos, né, pode ajudar a aliviar essa incontinência. Nós temos alguns tratamentos cirúrgicos, né, como os slings, como os esfíncteres artificiais, né, que são implantados, são colocados no paciente para poder reestabelecer a continência. Nós estamos falando assim, câncer de próstata, aí nós estamos, de certa forma, não respondemos o básico, de repente, para as pessoas. Afinal de contas, o que é a próstata e qual é a função? Verdade. A próstata é um órgão que ela está em proximidade com o reto, né, que é a parte final do intestino, e como se fosse a continuação da bexiga, né? Eu para tentar explicar para as pessoas de maneira assim mais didática, falo o seguinte, que a bexiga é a bomba, né, que vai expulsar essa urina, e a próstata é a válvula, né, uma válvula. E em determinado momento, essa válvula vai ficar desregulada, aí vem os sintomas urinários, né? Então, às vezes ela vai crescer, às vezes vai ter um câncer de próstata, né? Mas é um órgão, né? A próstata é um órgão que ele tá relacionado com a reprodução do homem. Para o homem ter um espermatozoide viável, ele necessita da secreção que a próstata produz para manter esse espermatozoide vivo. Entendeu? Então ela está mais relacionada com a fertilidade do homem.
né? E como ela tem uma relação muito próxima, muito íntima com o reto, é feito o toque retal para poder se tentar dar o diagnóstico, né, ou se identificar alguma doença na próstata. E você falou aí sobre a questão da fertilidade. Uma das perguntas que a gente recebeu foi: o tratamento do câncer de próstata pode causar impotência? Pode. Em alguns pacientes pode causar disfunção erétil. Por quê? Os nervos que fazem o controle da ereção, eles envolvem a próstata antes de chegar no pênis. Então, se você faz uma cirurgia, né, você tenta preservar, dependendo do estágio da doença, obviamente, você tenta preservar aquele feixe nervoso, né, para conservar a potência, né, a ereção do paciente no pós-operatório. Na radioterapia, hoje, com as novas técnicas de radioterapia, você consegue focar a incidência de raio, né, bem na próstata, às vezes tentando preservar um pouco ali esses feixes nervosos também. Tá? Mas é um risco, né? Qualquer tratamento de próstata, será que é até por esse motivo que os homens têm muita dificuldade, talvez, e às vezes nem querem, né, esse diagnóstico, com medo desse talvez efeito colateral? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. De maneira geral, né, tem uns dados do Ministério da Saúde que fala que o homem ele tem medo de saber de doença. Né? Ele tem medo de saber, então ele protela, ele posterga, ele enrola, ele prioriza outras coisas, mas ele não quer saber de doença, né? E ele acha que, a hora que tiver a doença, que ele vai conseguir resolver qualquer problema que ele tiver. A coisa não é bem assim, às vezes ele já vai chegar lá no consultório, no atendimento médico, né, numa fase avançada, entendeu? Mas é um medo, né? O tratamento da doença gera um pânico para o paciente, ainda mais sabendo que ele pode ter a função erétil comprometida, né? Isso para o homem é uma coisa muito marcante, né? Muito marcante, né? É quase que como se atingisse a masculinidade dele. Sim, diretamente, exatamente, né? A impressão que você tem é essa, né? Se eu fizer uma cirurgia de próstata, eu deixo de ser homem, né? E nesse ponto aí, às vezes, né, a parceira, ela tem que entrar, ela tem que intervir nessa conversa, né, para poder amenizar esse impacto, né, e ser compreensiva também do que pode acontecer com ele. Eu estou percebendo que tem muitas questões comportamentais envolvidas aí, até pelo próprio comportamento masculino, né? Sim. O que me deixa uma dúvida também. Como é que são as reações dos pacientes ao receber a notícia? Como é que funciona? Existe uma estatística? Existem padrões ou cada caso é um caso? Cada pessoa recebe a notícia de forma diferente, né? O que eu percebo é o seguinte, que todo mundo que chega lá para poder levar um resultado da biópsia, geralmente ele vai só, entendeu? Assim, o homem, muitas vezes ele vai só na consulta, né? Não é porque a esposa ou a parceira não querem participar, não, é porque às vezes ele não deixa, entendeu? Ele não deixa. Então ele chega ali naquela consulta só, né? E você explica, né, de maneira assim, bem didática qual que é o problema, mas o que eu percebo é que naquele momento você pode falar com ele assim: olha, você acabou de ganhar na loteria, você é o cara mais rico do mundo, vou dar um exemplo aqui. Ele não vai entender nada, ele não consegue absorver aquilo. Tanto é que a hora que sai, antes de sair, eu já peço para marcar uma consulta, às vezes no outro dia, ou às vezes até se eu atendo ele de manhã, no período da tarde, para ele voltar no consultório com alguém da família, entendeu? Para alguém ajudar ele a digerir aquela notícia toda, sabe? Porque realmente eles ficam assim, totalmente sem chão, anestesiados. Eles não conseguem entender. Entendeu? Acho muito interessante. Ao longo do tratamento... Isso eu aprendi ao longo da prática urológica, entendeu? Então, dependendo como a pessoa recebe a notícia, né, você consegue perceber isso na fisionomia, não adianta você falar nada, entendeu? Você tem que deixar ele parar, pensar, digerir aquilo ali, redigerir, né, e voltar depois para você explicar tudo de novo. E, por exemplo, ao longo do tratamento, existem fases no comportamento do paciente? Eu acredito que deve ter momentos de... Tem. Tem a fase de negação, né? Tem a fase de aceitação, tem a fase do questionamento, né? Por que isso foi acontecer comigo? Entendeu? Tem uma série de fases, né? E você tem que estar
você tem que dar tempo para cada fase dessa, né? A sua abordagem nossa, né? A conduta nossa muda, né? Você tem que ter um certo feeling, uma sensibilidade para poder conduzir os casos. Ou seja, o tratamento envolve, além das questões dos medicamentos, das questões ali de intervenção mesmo, uma compreensão psicológica, um envolvimento nesse sentido. Exatamente, você tem que procurar entrar no mundo do paciente, né? Tentar entender o que ele está sentindo ali para você ver o que você pode fazer por ele. Você não pode simplesmente olhar uma biópsia e dar um resultado frio e seco, né? Você tem de parar, respirar e tentar entender o que está passando na cabeça dele para você conduzir o caso. E hoje a gente pode dizer que existe uma preparação dos médicos para essas questões mais humanistas, mais de relacionamento, ou ainda é uma coisa porque pessoal, a gente parte do pressuposto que tem questões mesmo de que tem que manter uma distância, né? Mas como é que está esse processo de formação? Como você enxerga esse processo? Né? Olha, é uma pergunta difícil, né? Assim, falar, na verdade nós vamos falar sobre nossa profissão hoje, né? Eu acho que o médico hoje ele está entrando no turbilhão da correria, né? Muito corrida, as coisas muito rápidas, e às vezes nesse turbilhão você não consegue perceber o que está acontecendo com o seu paciente. Não é que você não vai tratar bem da conduta certa, não. Esse lado humano aí que às vezes a gente está perdendo, principalmente as gerações novas. Principalmente as gerações novas. Atender e tal, fazer tudo e acontecer. Isso parece que é aquela coisa do tempo da urgência, né? A gente está vivendo um tempo que a gente tende a ser cada vez mais rápido e está perdendo aquela coisa do slow, né? Do devagar, da parada que a gente tinha a outras épocas. Eu acredito que a pandemia tenha exacerbado isso de uma maneira muito maior. A pandemia ela serviu para deixar as pessoas mais ansiosas, né? E agora nós estamos na fase de compensação dessa ansiedade. Todo mundo querendo correr, porque aquele tempo lá eu perdi, eu tenho que ganhar agora. E vai atropelando as coisas, entendeu? Essas doenças, né, que às vezes acontecem, essas situações né, que acometem o mundo inteiro, a gente tem que parar para tentar entender o porquê que está acontecendo, para que está acontecendo, entendeu? E, para ser franco, eu acho que nós não estamos aprendendo. A gente não está aprendendo, não. Sabe? Continuamos na correria. E talvez vamos continuar ainda, né? A gente não sabe. Que aí, vem até nessa pergunta, vem bem a calhar, que tem uma pessoa aqui perguntando exatamente quanto tempo demora o toque retal. O exame, é super rápido. Um toque retal é mais ou menos uns 4 segundos. 3 a 5 segundos. É o tempo suficiente para você ver o tamanho da próstata, ver a consistência da próstata, né, ver os limites dela, identificar nódulo, né? Assim, com a lida diária, né, a gente consegue fazer o exame de maneira bem sucinta, bem breve, mas um exame bem feito, entendeu? Dá para se fazer isso nesse tempo. E uma outra pergunta que a gente recebeu é possível que o tumor nunca cresça? Alguns casos sim, né? O câncer de próstata nos últimos anos, vou te falar, nos últimos 10, 15 anos, ele tem sido muito estudado, né? Por quê? É uma doença mundial, né? E com muita frequência, né? Exatamente, uma incidência muito elevada. Então, quando você tem uma doença com esse comportamento, né? Muita gente passa a estudar, né? E ao longo dos anos, uma das coisas que foi descoberta é que existem tipos de tumores de comportamento diferente. O tipo histológico mais comum é o adenocarcinoma, né? E desse tipo de tumor, nós conhecemos ele melhor e entendemos hoje que existem tumores diferentes. Tumores menos agressivos e tumores muito agressivos. Nesses tumores menos agressivos, dependendo da condição do paciente, da idade do paciente, a gente pode fazer um acompanhamento,
Porque a gente já sabe que aquele tumor ele não vai evoluir tão rápido, não vai causar transtorno para o paciente. Às vezes a pessoa tem uma série de outras comorbidades, é hipertenso, já teve um AVC, tem vários outros problemas, e aí é diagnosticado com câncer de próstata de baixo risco. Então, assim, a possibilidade desse tumor crescer é muito pequena, e a possibilidade de ter um falecimento em função das outras doenças é muito maior do que o câncer de próstata. Então, nessas condições a gente observa, explica para o paciente, né, ver se ele aceita esse tipo de tratamento, né, porque ele tem que participar dessa conduta, e muitas das vezes a gente só acompanha. Então eu queria que você desse, a gente já está caminhando para o nosso final, você desse um recadinho aqui para os homens que estão nos assistindo. Né? Uma recomendação. Como se fosse uma espécie, sei lá, talvez de um checklist, o que tem que fazer a partir de agora, o que é, né, o que eles precisam mesmo ficar atentos. O Novembro Azul é uma campanha que ela serve para poder reforçar a questão das doenças dos homens, né? E para a gente poder ter um sucesso, né, para poder ter uma incidência menor de casos complexos, é necessário se fazer os exames de maneira periódica. E para a gente poder fazer esses exames, né, para a gente poder ter essas condições, uma coisa que a gente tem que ter é coragem, né? Eu tenho citado, né, nas minhas aulas, nas minhas palestras, uma frase do Riobaldo, né, lá no livro de Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas, que o que a vida exige da gente é coragem. Então nós homens, nós temos que ter coragem para poder encarar esse problema, temos que ter coragem para assumir que esse problema é nosso, né, que é um problema mundial, que pode acontecer com qualquer pessoa, e procurar fazer os exames de maneira rotineira para ter um desfecho, né, para ter uma evolução melhor nos tratamentos. Então acho que a grande mensagem desse Novembro Azul é isso, é ter coragem de assumir o problema. Nós temos que ter essa postura diante dessa doença. Ótimo. Estamos encerrando com uma referência a Guimarães Rosa. Recado Acho para que nós os não homens, poderíamos, né, gente? não poderíamos encerrar de forma melhor. Ainda bem que você deu a mensagem olhando para a câmera. Se estivesse olhando para mim, eu já ia ficar mais preocupado. Você achar que ia ser um puxão de orelha. Mas o recado não é só para ele, não, que a gente está cheio de homens aqui, né? A nossa equipe é prioritariamente masculina, né? Então, eu tenho que lembrar de avisar o Bruno também, não podemos esquecer Fica do Bruno. Fica a dica, viu, garotos? Doutor, muito obrigada pela presença. A gente espera que você possa voltar mais vezes para a gente, né, falar mais sobre o assunto que é tão importante, né? Puxar mais a orelha desses homens, né? Até porque foi uma conversa muito informativa. Bacana, e que fluiu muito bem. É uma coisa, acho que a gente conseguiu envolver os espectadores também, porque foi uma coisa bem tranquila, né? Então isso é muito importante também. Gente, então fica aí aquele até logo, né, Fernanda? Exato. Semana que vem a gente se encontra, então curtam, compartilhem, assinem o com os homens da família, avisem né, os amigos, aos amigos, companheiros, maridos, etc, etc. Né? Isso. Até a próxima semana, gente. Olá pessoal, você conhece a TV FUNORTE? A TV FUNORTE é o canal educativo do Centro Universitário FUNORTE e que tem uma programação produzida por nossa comunidade acadêmica, os alunos e os professores. A TV FUNORTE integra a rede de canais universitários do Brasil, que tem como objetivo levar informação, conhecimento, cultura, inovação, ciência, tecnologia e muita interação até você. A TV FUNORTE está no ar 24 horas por dia, pela sintonia da NET Claro TV, canal 12, e também pelo YouTube. Acesse nossas redes sociais TV FUNORTE.